Começando a entrevista coletiva com o técnico Fernando Diniz, a primeira pergunta é do Hector Verlang, do Globoesporte.com. Olá, boa noite a todos. Fernando, hoje o Vasco chegou à sua quarta derrota consecutiva, não tem mais chance matemática alguma de subir para a Série A, e me parece que foi a pior atuação, ou uma das piores atuações do Vasco sob o teu comando. Queria saber como essas três situações interferem na tua avaliação da continuidade do trabalho no ano que vem. Porque ao mesmo tempo que o clube vai fazer essa avaliação, eu acredito que tu também vai fazer. Acredita que tem clima para continuidade? Qual é o teu desejo? E quais os critérios que tu vai avaliar para decidir pela continuidade? Obrigado. Hector, boa noite. Eu não estou pensando em continuidade, eu não sou muito de fazer planos para o futuro. O que eu tenho que falar é pedir desculpa para o torcedor do Vasco, que merece muito mais do que isso. Da minha parte, você pode ter certeza que esforço nunca faltou, porque eu amo o futebol e quis vir para o Vasco e adoro estar aqui no Vasco. Mas o torcedor merece muito mais, a instituição merece muito mais, a gente tem que entregar muito mais. Eu não estou aqui para falar, tenho a mínima pretensão de ficar falando de planejamento, a gente tem que falar de agora e pedir desculpa. O torcedor veio aqui hoje e ainda em boa parte do jogo incentivou o time. E a gente entregou isso aí. Então a gente tem que se envergonhar e pedir desculpa para o torcedor, que é o mínimo. Embora o torcedor mereça a vitória, não mereça desculpa. Mas pelo menos desculpa da minha parte, eu peço desculpa. Por aquilo que a gente apresentou hoje, por aquilo que a gente apresentou contra o Botafogo também. Vamos agora à pergunta do Edson Viana, da TV Globo. Alô, Edson. André, boa noite, Fernando. Boa noite a todos que estão acompanhando aí a coletiva. Como você falou, realmente um número reduzido, mas de torcedores que foram a São Januário hoje para apoiar o Vasco, mas muito cedo, né? Já começou uma decepção para ele, Diniz. Você pediu desculpa, mas queria te perguntar assim, como trabalhar com um elenco que, diante de uma pressão que acabou começando cedo da torcida, os jogadores já começaram a demonstrar muita fragilidade emocional, assim, errando passes muito próximos e não conseguindo criar também, e ao mesmo tempo já fica uma reta final de Série B sem o objetivo alcançado e o time já pensando no ano que vem. Como administrar toda essa situação para manter os jogadores de pé jogando e esse trabalho que você falou para pelo menos honrar a camisa nessa reta final? Obrigado. A gente não tem que ficar tergiversando, e a gente tem que trabalhar duro e correr o máximo que a gente puder nos jogos e procurar vencer as partidas. E entregar tudo. O momento não é legal, Era pra gente. O Vasco era para subir, não era nem para ter descido um time do tamanho do Vasco, mas desceu. Então o trabalho de todo mundo era para subir o Vasco, de todo mundo que estava aqui. De se imbuir, de vencer e de procurar colocar o Vasco na primeira divisão. Eu cheguei depois, não tem problema, mas tenho minha parcela e tenho responsabilidade desde o dia que eu cheguei aqui. E depois que eu cheguei aqui, a gente teve pelo menos 2 momentos muito favoráveis de arrancar processo, e a gente não soube aproveitar. Então, é um momento que a gente tinha que ter segurado, que o torcedor estava do nosso lado, que compareceu, que incentivou e que apoiou. Se a gente não aproveitou, o mínimo que a gente tem que fazer é honrar a camisa do Vasco. Correr o tempo todo. O anime, não tem que dar de anime, é jogador de futebol e está num time desse tamanho, tem que correr. Todo mundo tem que correr e correr muito para poder ter dignidade no jogo. A gente não pode ter nenhuma partida, quanto mais 2 em sequência, como foi o Botafogo e hoje contra o Vitória. Agora o Lucas Pedrosa, do canal do Pedrosa. Boa noite, galera da Vasco TV, boa noite ao Diniz. Diniz, eu queria te perguntar o seguinte, o Vasco já não tem mais chances matemáticas para subir, e hoje a gente viu um time com as peças bem parecidas com o que já vinha jogando o campeonato inteiro, que foi incompetente para poder levar o Vasco à Série A. Por que você não colocou peças, por exemplo, que não tinham tantas oportunidades contigo, como John Sanches, Galarza, eu digo, começando a jogar mesmo, até para testar esse time aí nessa reta final de campeonato, já que não tem mais nenhuma pretensão, e para o torcedor ver também jogadores que não tinham atuado tanto. Um abraço. Pedrosa, é pertinente a tua pergunta, é uma coisa que a gente pensou e está pensando, só que a gente pensa também em colocar aquilo que a gente
acha que é melhor pensando em vencer as partidas. Que independente do torcedor querer ver, você sabe muito bem disso, independente do torcedor querer ver uma ou outra peça, eu estou vendo os treinos e estou tentando colocar o que é melhor. O torcedor quer ver o time ganhar. Aí eu tentei hoje colocar o melhor time para o time ganhar, e foi assim contra o Botafogo. Então é o que eu tento fazer. Mas a gente já pensou nisso, tem pensado em como lançar os jogadores, mas que tenha um time competitivo. O time não foi competitivo, mas a gente acreditava que ele ia ser extremamente competitivo. Por isso que a gente colocou esse time para jogar. Agora o Sidão Marinho, da Litoral News. Fala, Sidão. E aí, André, beleza? Boa noite, Diniz. Boa noite para toda a galera da Vasco TV. Diniz, a gente percebe nas atuações do Vasco da Gama um time que parece estar conformado com a situação que o Vasco se encontra. Foi goleado pelo Botafogo, depois sofreu também uma goleada hoje para o Vitória, que começou a rodada na 19ª colocação. Nas suas falas aqui na coletiva, você parece inconformado, mas na atuação da equipe dentro de campo, parece que existe ali um time que está tranquilo com a situação que o Vasco está vivendo. Tem como recuperar isso para essa reta final da competição, para tentar fazer melhor do que vem fazendo até agora? O que aconteceu de novo nem contra o Botafogo. Tem que ter jeito. A gente não pode jogar da maneira como a gente se comportou hoje, nem do jeito que a gente se comportou contra o Vitória, nem contra o Botafogo. Então a gente tem que trabalhar, treinar, e quando for jogar, a gente tem que jogar totalmente diferente do que foi hoje. Independente se vai ganhar, perder ou empatar. Isso aí a gente não tem controle, mas a gente tem que entregar muito mais do que a gente entregou nesses 2 últimos jogos. Agora o Emerson Rocha, do canal Atenção Vascaínos. Fala, Emerson. Boa noite, André. Boa noite, Diniz. Diniz, é uma pena não ter ninguém do futebol ao seu lado, porque a minha pergunta seria melhor respondida por alguém da diretoria. Mas, após o jogo contra o Botafogo, eu te perguntei sobre o elenco do Vasco. E aí faço essa pergunta novamente. você ainda acha que esse elenco foi bem montado para jogar uma Série B, Diniz? Boa noite. Emerson, essa pergunta eu não... Em nenhuma entrevista na minha vida eu fiquei expondo o jogador e não vou expor o jogador aqui. O elenco, a decisão você toma na hora que você tem que tomar lá atrás. Lá atrás, se você fez a crítica, esse elenco é fraco quando ele foi montado lá atrás, ela é pertinente. Agora que a gente não conseguiu o acesso, o Vasco não conseguiu o acesso, é uma coisa meio óbvia. Você fala assim, porra, erramos muitas pessoas erraram. Os personagens que estavam aqui, todos não deram conta de levar o Vasco para o acesso. Mas a formação do elenco, e são bons jogadores, eles têm, né? O Zé, que é um jogador campeão olímpico, o Morato, jogador do São Paulo, depois teve na Série A. Então o elenco foi bem montado, o Rômulo já teve passagem aqui. Eu não acho que o elenco foi mal montado lá, a montagem do elenco é feita lá. Agora, a configuração, agora, hoje, a gente vê que assim, a gente errou. A gente não conseguiu. Então todo mundo que estava envolvido nisso acabou errando. Todo mundo teve a sua parcela, a sua contribuição. Tá certo. Encerrada então a entrevista coletiva. Boa noite aos colegas da imprensa, boa noite ao técnico Fernando Diniz, boa noite para o torcedor Cruz Maltino.